Abram comigo o livro de Apocalipse. Não se assustem quando a gente fala Apocalipse, né? Abram comigo Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro de Revelação, capítulo 2, verso de número 4 e 5. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã, uma palavra urgente, profunda, que Ele quer compartilhar com a igreja. Apocalipse, capítulo 2, abre a Bíblia de trás para frente. Obrigado, querida. Acharam? Amém. Prestem bem atenção nessa palavra. Aqui está falando com a igreja de Éfeso. E ele diz o seguinte: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Queridos, um dos maiores inimigos do cristão é o tempo. É o tempo. Tempo de igreja, tempo de ministério, tempo de vida com Deus. Porque a gente entra no piloto automático de uma vida com Deus. E o que Deus estava dizendo para essa igreja de Éfeso é o seguinte: olha, vocês estão fazendo tudo. Vocês estão vindo para a igreja, vocês estão participando das comunhões, vocês estão dizimando, ofertando, vocês são perseverantes, Deus disse para a igreja de Éfeso, mas contra ti eu tenho uma coisa só. Cadê aquele fogo? Cadê aquele ânimo? Cadê aquela vontade que você tinha de me buscar? É isso que eu tenho contra ti, diz o Senhor. Porque o tempo vai passando. E a gente precisa lembrar que precisamos, na jornada da vida, voltar para o altar. Voltar para o altar. O maior perigo da vida cristã, queridos, não é o que acontece do lado de fora. É o esfriamento que acontece do lado de dentro. De repente você veio hoje para o culto, como mais um culto. É um domingo. Lá eu vou encontrar amigos, lá eu vou receber uma palavra. Amém. Mas cadê aquela chama ardente dentro de você que existiu lá no início, quando você encontrou Cristo pela primeira vez? Quando você entendeu que Cristo era o seu Senhor e o seu Salvador. É isso que Deus está dizendo. Cadê? É isso que eu tenho contra ti, igreja, diz o Senhor, contra a igreja de Éfeso. E hoje eu quero falar exatamente sobre volte ao altar. Volte ao altar. É interessante que os grandes homens de Deus, a gente vai ver no decorrer da mensagem, eles tinham a sua jornada de vida como eu e você temos. Nós temos a nossa jornada. Desde que nascemos, a nossa jornada começou. Algumas pessoas estão num certo momento da jornada, outros estão em outro, mas todos nós estamos no caminho. Mas esses homens, que daqui a pouco eu vou comentar aqui, no meio do caminho eles paravam e construíam um altar. E continuava a jornada. Num determinado momento eles paravam de novo, construíam outro altar. Por quê? Por que eles faziam isso? Qual era a intenção de construir os altares? É porque eles sabiam que para continuar, eles precisavam voltar para o altar. Eles sabiam que para continuar a jornada, eles precisavam da presença de Deus. Eles sabiam que no caminhar eles precisavam adorar a Deus. Eles precisavam sacrificar para Deus. E queridos, eu falo por mim, às vezes a gente segue a jornada da vida e a gente esquece de que devemos voltar para o altar e adorar a Deus. Lembrar desse Deus que nos mantém vivo todos os dias e nos mantém de pé todos os dias. Queridos, Deus não busca apenas obras, resultados, avanço, não. Ele busca um coração em chamas. Grave isso.
O que Deus busca é um coração em chamas, um coração ardente pela sua presença. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sabe, Jesus deixou bem claro, um dos maiores mandamentos da vida cristã. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30, diz assim: amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração. Essa palavra, todo o seu coração, é de toda a sua vida, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Isso só é possível no altar. Isso só é possível quando a nossa vida realmente se torna um altar. Por isso que Jesus continua dizendo, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É um altar racional, é um altar consciente, é um altar que você sabe por que você está levantando esse altar. Não é simplesmente construir um altar. Mas veja bem, Deus não está falando para você pegar pedras, colocar uma em cima da outra, botar lenha e tacar fogo, não. É a sua vida. A sua vida e a minha vida precisa ser um altar em chamas, onde o sacrifício somos nós. O sacrifício que queima nesse altar, em adoração para Deus, somos nós. Queridos, a igreja de Éfeso tinha doutrina, a igreja de Éfeso não tinha perseverança, a igreja de Éfeso estava tudo bem, mas estavam no piloto automático. Essa coisa de rotina é perigoso, porque a rotina ela cria um gatilho para uma vida no piloto automático. Todo domingo estamos aqui às 10 horas da manhã. Todo domingo estamos aqui às 7 horas da noite. Toda quinta estamos aqui às 8 horas da noite. Amém. Mas tome cuidado, que isso não vire uma rotina automática na sua vida e na minha vida. Que isso seja sempre um altar, um motivo de adoração, uma entrega a Deus, todas as vezes que entramos por aquela porta. Então, queridos, volte ao altar. Altar fala de prioridade. Altar fala de entrega. Altar fala de dedicação. Altar fala de uma vida em chamas por Deus. Por que a gente hoje não vê os avivamentos que existiam antigamente? Porque as pessoas estão vivendo uma vida cristã no piloto automático. Virou costume. Ser cristão hoje, infelizmente, virou costume. Não pode ser, nós somos diferentes desse mundo. Existe ainda a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem. Existe diferença daqueles que são do reino e aqueles que não pertencem ao reino. Existe diferença. Agora a pergunta é, a sua vida está mostrando essa diferença? A minha vida está mostrando essa diferença? Será que a minha vida realmente está no altar? Altar fala de adoração, fala de reconhecimento, fala de gratidão. Altar fala de renovação da presença do Senhor. Então, queridos, a gente precisa urgentemente voltar para o altar. Eu quero trazer para a igreja alguns altares que foram criados por grandes homens de Deus. E cada altar que foi criado teve um significado. Primeiro, altar criado por Noé. Noé criou um altar de gratidão, em Gênesis capítulo 8, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos sobre o altar. É interessante que a vida de Noé, sempre que ele quis agradecer a Deus, ele montava um altar. Pegava um animal sem mancha, colocava no altar e sacrificava em gratidão a Deus. Imagine, esse homem que foi chamado de louco, porque Deus mandou ele construir uma arca, nunca tinha chovido até então, Deus mandou ele construir uma arca, ele levou 120 anos para construir essa arca, todas as pessoas o chamando de louco, mas ele sempre voltava para o altar para agradecer a Deus. Faça da sua vida um altar de gratidão. Quantas coisas o Senhor já fez pela sua vida? Nós só estamos aqui hoje porque vencemos o ontem. Só estamos aqui hoje porque a nossa vida até aqui já foi vencida. Então agradeça a Deus. Que hoje você levante em você mesmo um altar de gratidão. Esse altar, especificamente, que eu estou falando nesse versículo, foi após o dilúvio. Assim que ele saiu da arca, como expressão de gratidão e adoração por ter salvo a sua família. Ele agradeceu por ter salvo a sua família, ter salvo aqueles animais, ter salvo a sua vida.
E queridos, eu e você estamos vivos, isso já é motivo de gratidão. Quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas, agora esse desastre que teve em Minas, né? Quantas pessoas estão... A gente precisa agradecer a Deus, porque você está intacto, vivo, de pé, tendo a oportunidade de adorar a Deus nessa manhã. Abraão fez um altar de fé e de entrega, Gênesis capítulo 12, versículo 7, e edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Abraão, ele construiu esse altar, porque cada promessa cumprida na vida de Abraão, ele montava um altar de fé, e ele ali sentia a presença de Deus. Teve um altar que Abraão construiu, que ele ajoelhou diante desse altar, e disse: Senhor, para onde eu irei? Para onde eu irei? Me dê direção, porque é na tua presença que eu tenho a direção que eu preciso. Ele fez isso diante de um altar pegando fogo, de um altar em chamas. Então, foi um altar de entrega e de fé. Josué, altar de renovação da aliança. Josué capítulo 8, versículo 30 diz assim: Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal. Após a conquista de Josué, ele estabeleceu um altar a Deus. É interessante vocês observarem que todos esses homens de Deus sempre voltavam para o altar. E eu e você precisamos fazer isso. Precisamos voltar para o altar. Altar do arrependimento, altar da presença, altar da entrega, ao altar da adoração. Enquanto estávamos louvando a Deus aqui, estávamos voltando para o altar de adoração. Então a gente precisa manter os altares na nossa vida, para que Deus possa continuar nos sustentando e nos levando na jornada. Queridos, é interessante que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo se entristece. O próprio Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito. O Espírito Santo tem sentimento. E nós temos, através da conduta da nossa vida, o poder de entristecer ou de alegrar a Deus. Eu preguei uma vez, faz tempo isso, uma mensagem chamada Fazemos Deus Sorrir. Será que a minha vida e a sua vida faz Deus se alegrar? O que Deus mais deseja é um altar em nossas vidas. Então, queridos, precisamos tomar cuidado, porque quando o altar se apaga, perdemos a visão, perdemos a direção, perdemos o ânimo, perdemos a fé, perdemos a vontade e a vida fica sem sentido. Por que a vida às vezes fica sem direção, sem sentido? Porque o fogo está se apagando. Aquele fogo que ardia lá atrás, aquele fogo que queimava lá atrás. Eu não estou falando para você viver numa igreja, eu não estou falando para você... Não é isso. É fazer da sua vida um altar a Deus, onde você estiver, no trabalho, em casa, com a família, com os amigos, viajando, aqui na igreja. Deixa queimar. Não tem aquela música? Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, põe lenha e deixa queimar. Que lenha é essa, pastor? Aqui, ó, isso aqui é lenha. Quanto mais você se alimenta, mais fogo você pega. Quanto mais você se alimenta, mais combustível você tem para queimar. Deixa a palavra de Deus queimar no seu coração, como está queimando agora de manhã. Como está queimando agora de manhã. Entenda, queridos, hoje não é uma palavra de acusação. Não estamos aqui para acusar. Mas é uma palavra de realinhamento. É uma palavra de realinhamento. A gente precisa entender que Deus está nos convocando para voltar para o altar. Deus está nos convocando para reacender a chama do Espírito em nós. Queridos, eu e você somos a habitação do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita em mim e habita em você. Não dependa dos outros para se queimar. Não depende dos outros para se incendiar. Deus está falando especificamente com cada um aqui, como está falando comigo. A responsabilidade de manter a chama acesa no seu altar é sua. Não é do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu vizinho, do seu pastor, Não. A responsabilidade de manter a chama acesa é sua. Sabe, queridos, isso é tão sério que Jesus Cristo, uma certa feita, ele disse: será que quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar uma chama
acesa por Ele aqui? Queridos, por onde eu e você passarmos, precisamos incendiar. Agora veja bem, eu não estou falando de incendiar, de fazer aviãozinho, pular, não é isso. Não é isso. Eu estou falando de você incendiar com transformação na sua vida e na vida daqueles que te cercam. Porque o fogo, quando ele pega, ele espalha. Então a minha transformação tem que transformar a vida do outro. Isso é incendiar. A minha transformação tem que transformar o ambiente por onde eu passo. Isso é incendiar. Claro, a gente tem a questão da manifestação do Espírito. Amém, isso é ótimo, maravilhoso. Tivemos uma quinta-feira profética aqui, abençoadíssima, ótimo. E é assim que tem que ser. Mas essa consciência de uma chama consciente é você saber que a sua vida precisa contagiar outras vidas e transformar outras vidas. Isso é avivamento. Avivamento, ele vai se multiplicando. E vidas transformadas transformam outras vidas. Isso é incendiar. E é isso que Deus espera de mim e de você. Nessa manhã Deus está nos chamando ao arrependimento. Nessa manhã Deus está nos chamando a voltar para o altar. Porque, queridos, quando o altar é restaurado, grave isso, quando o altar é restaurado, o fogo cai. O fogo só cai em altares restaurados. Altares quebrados, o fogo não desce. De repente você está deixando de viver algo na sua vida, porque alguma coisa precisa ser ajustada, alguma coisa precisa ser consertada. Então é hora da gente restaurar o nosso altar hoje. É hora da gente alinhar a nossa vida. Queridos, 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Vocês conhecem muito bem essa história. Elias estava enfrentando os profetas de Baal no Monte Carmelo. E presta atenção nesse texto. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Agora olha o que ele disse. O texto diz: e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. É isso que Deus quer fazer hoje. É isso que Deus quer fazer hoje. Deus te ama tanto que Ele não te ignora. Ele te restaura. Ele não deixa você de lado. Agora, depois que o altar foi restaurado, olha o que aconteceu. 1 Reis, capítulo 18, verso 38. E logo depois, vemos o fogo cair. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó. E ainda lambeu a água que estava no rego. O que é isso? Altar restaurado. Altar pronto para receber a chama de Deus. E queridos, quando o fogo desce, ele queima tudo que não presta. Ele lambe tudo. De repente você tem algo na sua vida que você precisa parar. Por exemplo, um vício. De repente tem algo na sua vida que você não pode mais continuar. É o fogo que vai determinar isso. É o fogo que vai queimar isso. É o fogo que vai lamber isso. É o fogo que vai... E é interessante que quando Elias fez o altar, ele fez um canal em volta do altar e encheu de água. O que isso nos ensina? Que o fogo primeiro limpa tudo em nós, depois ele espalha. Então ele colocou essa água em volta para o fogo não espalhar, porque ele tinha que consumir só aquele altar. Ele tinha que consumir só aquele lugar. E como o fogo de Deus é tão poderoso que quando ele desce, ele consome tudo que estava em volta. E Deus pediu que ele fizesse um canal com água do lado, para que o fogo não espalhasse. Por quê? Porque a gente aprende que antes do fogo cair, o altar precisa ser queimado nele mesmo. Precisa ser tratado o próprio altar. Precisa ser consumido ali, para depois espalhar. Amém? Então, queridos, hoje é manhã de restauração. Hoje é manhã de restauração. Hoje a gente vai orar por isso. Restauração e reconstrução de altar. Amém? E eu quero trazer de uma forma rápida, clara e objetiva algumas chaves importantes sobre por que devemos voltar para o altar. Por que devemos voltar para o altar? O culto vai acabar, vocês vão embora, nós vamos embora, a vida continua. Mas vai ter que ser uma vida onde vocês vão ter que lembrar que precisa voltar para o altar, que precisa voltar para a adoração, que precisa voltar para um momento da presença de Deus. Primeira chave importante, o altar
é lugar da presença. O altar é lugar da presença. Gênesis capítulo 35, verso 3, diz assim: levantemo-nos e subamos a Betel, ali farei um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia. Queridos, Jacó, que falou isso, ele estava vivendo uma circunstância complicada na vida dele por causa da sua decisão errada. Vocês conhecem a história de Jacó. Ele enganou seu pai e ele fugiu. Ele enganou seu irmão, se passando por ele, e fugiu. Jacó estava vivendo consequências de decisões erradas no passado. E que, de repente, eu estou falando com pessoas aqui hoje que teve um passado que hoje está colhendo algumas consequências disso. E não tem problema, só tem que entender que quebrou o altar, ele precisa ser restaurado. Precisa ser restaurado. Jacó estava com medo, Jacó estava inseguro, mas Jacó entendeu que Deus apareceu para ele, se fez presente, e ali ele precisava construir um altar, porque altar é lugar da presença. Faça da sua casa um altar. Faça da sua casa um altar. Eu não sei se vocês sabem, dentro da casa de vocês tem 2 altares fundamentais: cama e mesa. Cama e mesa. Cuidado com esses 2 lugares. Tome muito cuidado com esses 2 lugares. São sagrados. Cama e mesa. Cuidado com quem senta na sua mesa. Cuidado quem vai para a sua cama. São 2 altares fundamentais de um lar. Tome muito cuidado. Altar é lugar onde o céu toca a terra. Lugar é o altar onde Deus se manifesta. Então tomem cuidado. Faça da sua casa um verdadeiro altar. É no altar que a identidade nossa é reafirmada. É no altar que o medo é substituído pela direção. Jacó estava com medo, ele não sabia o que fazer. Mas quando ele construiu um altar, porque Deus tinha aparecido para ele na noite anterior, quando ele construiu um altar, Deus se manifestou mais uma vez para ele. Então, por que precisamos voltar para o altar na jornada da vida? Porque, queridos, o altar é lugar de presença. E quando você começar a restaurar o seu altar, você não vai mais querer quebrá-lo, porque a presença de Deus vai ser tão forte, que você vai continuar com esse altar intacto diante de Deus. Amém? Sabe, às vezes a gente fica tentando resolver as coisas externas com o altar quebrado. Às vezes a gente tenta resolver as circunstâncias da vida com o altar quebrado. E você não vai conseguir resolver nunca. Porque toda a solução da vida, grave isso, toda a solução da vida é de dentro para fora. Toda a solução da vida é de dentro para fora. Restauração do altar. O fogo desce, espalha e tudo se resolve. É assim que Deus trabalha. Então Deus está, nessa manhã, restaurando o altar. Volta para Betel, como fez Jacó. Volta para Betel, constrói um altar novamente. Realinha a sua vida com Deus. Sabe, queridos, eu creio que nessa manhã Deus está chamando a igreja para um novo nível de presença. Deus está chamando essa igreja para um novo nível de presença. O que faz a diferença é a presença. Moisés entendeu isso. Chegou num determinado momento que Deus virou para Moisés e falou: eu não vou mais com vocês. Esse povo murmura, esse povo incrédulo, esse povo, eu não vou mais. Eu vou mandar um anjo ir com você. O que Moisés falou? Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque Moisés entendeu que é só a presença que faz a diferença. Só a presença que dá direção. Só a presença que nos mostra o verdadeiro caminho. Então gravem isso: quem abandona o altar, perde direção. Quem abandona o altar, perde direção. E quem retorna ao altar, reencontra propósito. Então está na hora de voltar para o altar. Está na hora de voltar para o altar. Eu não sei como é que está a sua vida, mas está na hora de restaurar o seu altar para você viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Segunda chave importante é uma chave sobre cuidado. Cuidado. O fogo não pode se apagar. Vai ver, você entrou aqui hoje com uma chama bem fraquinha. Mas ela agora está voltando a pegar fogo. Ela está começando a ter uma força.
E você não pode deixar essa chama apagar. Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Queridos, nós somos um altar vivo. Não deixe o fogo apagar. Sabe, queridos, quando os sacerdotes entravam e acendiam os candelabros, e esses candelabros ficavam acesos todos os dias, 24 horas por dia. Quem era responsável para manter o fogo aceso? O sacerdote. Você é o seu sacerdote, você é o sacerdote da sua casa. Estou falando isso para os homens agora. Não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo apagar. Você, homem, é responsável pela sua casa. Você é responsável pelo fogo que queima na sua casa. E mulheres, mantenham o fogo aceso. Mantenham o fogo aceso. Amém? É responsabilidade nossa. Sabe, queridos, manter o fogo aceso significa disciplina espiritual. O que é disciplina espiritual? Oração, jejum, leitura da palavra. Disciplina espiritual se compõe em 3 coisas fundamentais: oração, jejum e palavra. Queridos, como igreja aqui, Família Aliança, a gente tem esses 3 pilares e esses 3 princípios na vida. Essa vai ser uma igreja e está sendo uma igreja de oração. Essa é uma igreja e está sendo uma igreja de palavra. E a gente está programando um jejum para fazer com a igreja. Então, queridos, isso são disciplinas espirituais que o tempo pode ir apagando. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui que já leram a palavra, debruçaram na palavra e hoje se esfriaram em relação a ela. Eu falo por mim, eu já fui assim também. Pessoas que eram pessoas de oração e agora não sentem vontade, não sentem ânimo para orar. Pessoas que eram pessoas de jejum e isso é o fogo apagando. Precisa restaurar esse altar. Precisa restaurar. Sabe, queridos, a fidelidade ela tem que ser em dias comuns, não em dias especiais. A persistência, a perseverança tem que ser em dias comuns, não em dias especiais. Persevere todos os dias. Ore todos os dias, seja fiel todos os dias, leia a palavra todos os dias. Sabe, queridos, o maior inimigo da chama do Espírito chama-se distrações. O maior inimigo do fogo do Espírito chama distrações. Nós nos distraímos com muita facilidade. Eu tenho certeza que muitos aqui, eu já fiz isso também, pega a palavra para ler. E o celular está do lado. Aí está lendo a palavra, o celular faz assim. Aí você... Quem já fez isso? Eu também. Sabe o que é isso? Distração. Distração. Isso é o maior inimigo do fogo do Espírito. Isso vai apagando a chama, vai apagando a chama, vai apagando a chama. Você vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Daqui a pouco você não sente mais vontade de vir para a igreja. Daqui a pouco você não sente mais vontade de pegar a Bíblia para ler. Daqui a pouco você começa a orar e é impressionante. A gente começa a orar, tudo acontece. Né? O telefone toca, o vizinho toca na campainha. É normal, é natural. Mas a gente precisa perseverar. Então, cuida do fogo que está dentro de você. Cuida do fogo. Queridos, quando a gente pensou na quinta profética, que a gente está fazendo toda a quinta aqui, inclusive eu quero falar sobre isso, a gente vai começar uma série de mensagens a partir de quinta-feira agora, que é assim que eu luto as minhas guerras. Vai ser uma série de mensagens que Deus está ministrando no meu coração. Não sei quando vai terminar, mas todas as quintas proféticas a gente vai ministrar sobre assim que eu luto as minhas guerras. E sabe como é que a gente luta as guerras? De joelho no chão. E a gente vai aprender com os homens da palavra de Deus, como eles lutavam as suas batalhas. E a gente vai entrar em guerra a partir de quinta-feira que vem. A nossa vida é uma batalha, sabia disso? A nossa vida é uma guerra espiritual pesada. E a gente precisa saber como vencer as nossas batalhas. Então, queridos, a gente precisa entender que o inimigo das nossas almas, ele tenta primeiro diminuir a chama, para depois te atacar. Sabe quais são as estratégias de guerra? Quando você vai invadir um país, quando você vai invadir uma nação por terra, o que você faz primeiro?
Você destrói toda a companhia de força, energia, e você destrói toda a companhia de água. Quando a cidade está sem água e sem força, a tropa terrestre avança. É isso que o inimigo faz. Primeiro ele apaga o fogo. Você perdeu a vontade, perdeu o ânimo, ele vai e te ataca. Porque aí você se tornou presa fácil, você se tornou vulnerável. Então não apaguem o fogo, alimentem, proteja sua chama. Eu vou repetir, proteja sua chama. Aqui de manhã vocês estão ouvindo uma palavra e nesse momento vocês estão protegendo a chama que existe dentro de vocês. Proteja a sua chama. O Espírito Santo, eu creio que hoje nessa manhã ele está soprando vento novo sobre você. Vento novo onde a sua chama vai aumentar em nome de Jesus. Entenda uma coisa, queridos, o fogo só permanece na entrega diária. O fogo só permanece numa entrega diária. Se entregue todos os dias. Não perca essa oportunidade. Mantenha a chama acesa. Terceira chave importante, já vamos caminhar para o final. Terceira chave importante. O altar exige sacrifício verdadeiro. O que você está fazendo por Deus? O que você está fazendo com a sua vida? Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Queridos, no Antigo Testamento, altar sempre envolvia sacrifício. Hoje, a gente não precisa mais ter sacrifício de animais, mas a gente precisa ter a nossa vida como um sacrifício diante de Deus. Um sacrifício diante de Deus. Queridos, a sua vida, ela precisa ser entregue todos os dias. O que é essa entrega diária? Renúncia, santidade, mudança de mentalidade e submissão à vontade de Deus. O que você tem renunciado pelo Evangelho? O que você tem renunciado por uma vida com Deus? Como é que está a sua vida no processo de santificação? Ou você ainda está envolvido com as coisas desse mundo? Ou você ainda, quando eu falo você, eu estou falando nós, tá gente? Eu me incluo. Como está a sua vida com Deus? Deus sabe que nós não somos santos, mas estamos em processo. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Hoje eu preciso ser um marido melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um pastor melhor do que ontem. Amanhã eu preciso ser tudo isso melhor do que hoje. Isso é o processo de santificação. O processo de santificação, ele vai me formando a imagem de Cristo. Paulo chegou ao ponto, quando ele entendeu isso, Paulo chegou ao ponto, com ousadia, dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo estava dizendo era o seguinte: olha, procurem a santificação como eu procuro em Cristo, como eu vivo em Cristo. Olha para a sua vida. Isso tem a ver com sacrifício. Por que tem a ver com sacrifício? Porque a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito todos os dias. Por isso é um sacrifício. Por isso que temos que persistir, por isso que precisamos perseverar, por isso que precisamos buscar a santificação. Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, queridos, continuem firmes, se dediquem, se entreguem. Faça da sua vida um sacrifício vivo para Deus. Se entrega. Se entrega pelas pessoas, se entrega pela obra, se entrega pela sua família. Queridos, não existe a vida. A gente precisa se envolver cada vez mais. Me traz outro microfone, Marcos, por favor. A gente precisa se envolver cada vez mais no reino de Deus. Quanto mais nos envolvemos,
mais sacrifício será exigido. E mais entrega a gente tem que ter. Então, queridos, olha para a sua vida. Qual é a área da sua vida que você ainda não se sacrificou para Deus? Qual é a área da sua vida que você ainda não está totalmente entregue para Deus? Olha, faça uma retrospectiva da sua vida, faça uma avaliação da sua vida. Onde o altar está quebrado? Onde está faltando sacrifício? Sacrifício nas decisões, sacrifício nas escolhas, sacrifício nas entregas. Aonde está? Olha para a sua vida. Queridos, sem sacrifício não existe fogo de Deus. Sem sacrifício, no altar, que é a sua própria vida, o fogo não desce. Amém? Então olha para a sua vida e volte para o altar. Quarta chave importante. O altar, grave isso, o altar precede o sobrenatural. Elias e aquele povo todo que estava ali, inclusive os profetas de Baal, só viram o fogo descer depois que o altar foi restaurado. Depois que o altar foi restaurado. Então entenda, o altar precede o sobrenatural. 1 Reis capítulo 18, versículo 38 diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Elias precisou restaurar aquele altar. Quer viver o sobrenatural de Deus? Restaura o altar. Quer viver tudo aquilo que você ainda não viveu em Deus? Restaura o altar. Volta para o altar. Altar quebrado não desce fogo. Altar quebrado, a vida não vive o sobrenatural. Então reconstrói o altar. Entenda uma coisa. Deus, ele nunca vai começar pelo sobrenatural. Deus nunca vai começar pelo milagre. Não fique esperando, porque ele não vai começar por aí. Deus sempre vai começar pelo altar. Sempre vai começar pelo altar. Então olha para a sua vida, reconstrói o altar, e aí o milagre vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer. Entenda que o milagre está condicionado ao altar. O fogo está condicionado ao altar. Não tenta inverter isso. Não, se Deus fizer, eu faço. Tem gente que diz assim, se Deus me abençoar, eu faço. Isso é mentalidade do inferno. Eu tenho que fazer algo. Para Deus me abençoar? Não, mas eu tenho que consertar algo para Deus trabalhar na minha vida. Eu não estou falando de obras. Você não precisa fazer nada para Deus te salvar, para Deus... Não. Cristo já fez. Agora, para você seguir a jornada com o fogo de Deus, sendo abençoado por Deus, o altar precisa estar restaurado. Então, queridos, não fique esperando milagre se a sua vida está errada. Não fique esperando o sobrenatural se você não está alinhado com Deus. Não fique esperando uma vida abençoada se você não está nos caminhos que Deus espera que você esteja. Ele não vai te abençoar nunca. Nunca. Porque a transformação começa de dentro para fora. Amém? Então, queridos, onde o altar é restaurado, o fogo inevitavelmente desce. Ou seja, restaurou o altar, o fogo vai descer. Eu já ouvi pessoas falarem, olha, minha vida mudou de um jeito, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. E se você começa a conversar com essa pessoa, você vai perceber que ela consertou algumas coisas, que ela mudou alguns comportamentos, que ela largou alguns vícios, que ela fez algo que agradou o coração de Deus. E aí a vida foi transformada. Então toma cuidado. De repente você está preso a coisas na sua vida, e o problema não é você só, é sua família também. Então, de repente, você está preso num problema, num vício ou em qualquer outra coisa, não é só você que vai sofrer, sua família também, aqueles que estão com você. Quando o fogo desceu no altar que Elias fez, aquele fogo abençoou o povo de Israel. Todo aquele povo foi abençoado por Deus. Então, queridos, cuidado, porque não envolve só você, envolve a sua família. Restauração de altar envolve a sua família. Então, queridos, esse é o último ponto que eu quero falar. O altar define o futuro das gerações. O seu filho depende do seu altar. Grave isso. A sua família depende do seu altar. A sua família depende do seu altar. Josué entendeu isso. Josué 24:15 diz: eu e minha casa serviremos a Deus.
Por que o Josué disse isso com autoridade? Que ele sabia onde ele estava firmado. Ele sabia como estava o seu altar. E ele pôde dizer, eu e minha casa serviremos a Deus. Agora imagina você com a vida totalmente bagunçada, com a vida totalmente fora dos princípios e valores e dizer isso, eu e minha casa serviremos a Deus. Isso é hipocrisia. Isso não é uma verdade. Isso não vai acontecer. Mas Josué sabia o que ele estava falando. Sabia isso. No final da vida ele falou, olha, vocês podem decidir quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os deuses desse povo, se vocês vão servir os deuses dos antepassados, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Então, queridos, a gente tem que ter autoridade. Porque Josué, ele fez uma declaração espiritual, ele não fez uma declaração emocional. Ele fez uma declaração espiritual. Porque cada altar que ele levantou tinha a ver com a família dele. Então entenda, cada altar que você levantar na sua casa, cada altar que você levantar na sua família, vai ter resultados para a sua geração. Então, pais, olhe para o altar de vocês. Olhe para o altar de vocês. Entenda que cada casa precisa ter um sacerdote. Cada casa precisa ter uma família estruturada num altar restaurado. Porque senão os filhos lá na frente vão sofrer. Vão sofrer. E vocês, filhos, quando tiverem as suas famílias, cuidado com seus altares, porque os seus filhos também vão sofrer consequências da restauração do seu altar. Quer ter uma família abençoada nas gerações? Volte para o altar. Volte para o altar. Entenda uma coisa, o altar que você levanta hoje vai sustentar a próxima geração. O altar que você levantar hoje vai sustentar a próxima geração. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente não pode viver de qualquer jeito, não. Existem pessoas que dependem de nós. Existe a nossa família, existe uma igreja, existe comunhões, existe tudo. A gente precisa ter uma vida correta, um altar restaurado, para que Deus se manifeste com poder e glória. Voltar para o altar, queridos, não é voltar para uma religião, é voltar para um relacionamento. Deus está convocando eu e você hoje, nessa manhã, para voltar para um relacionamento íntimo e profundo com Deus e reacender a chama da presença, reacender a chama da entrega, reacender a chama da adoração. Amém? É isso que Deus quer hoje. Hoje o Espírito Santo ele está reacendendo os altares da nossa vida. Hoje, nessa manhã, nós entendemos que o altar é lugar da presença, que o fogo não pode se apagar, que o altar exige sacrifício, que o altar precede o sobrenatural e que o altar define as próximas gerações. Não olhe só para você, pais. Olhe para os seus filhos. Olhe para os seus filhos. Amém? Eu quero terminar com Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 28, e a gente já vai orar. Que diz assim: sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele precisa consumir algo na sua vida, conserta o altar. Ele precisa consumir algumas circunstâncias que você está vivendo, conserta o altar. Precisa transformar alguma coisa por esse fogo consumidor, conserta o altar. Entenda que Deus é amor, mas também é justiça. Ele não compactua com uma vida fora do altar. Então a gente precisa voltar para o altar. Volta para o altar, que a chama vai acender novamente. Amém? Vamos ficar de pé? E eu quero orar por você. Por você que chegou aqui desanimado. Por você que chegou aqui de repente com a chama apagada. Essa chama fraquinha. Sem vontade, sem ânimo. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Para que você, nessa manhã, reacenda a chama do altar que você já é. Deus, quando Ele te separou, Deus, quando te escolheu, Ele fez de você um altar de sacrifício. Ele fez de você um altar vivo. Um altar vivo. Amém?